Hoje eu estou aqui com Vitor Lima, cantor, compositor, guitarrista da banda Pentel. Vitor, obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. Seja bem-vindo. É um prazer, Hélia. Eu que agradeço a oportunidade. O seu programa é fantástico. Eu fui recomendado ao seu programa por um querido amigo, eu considero um grande amigo e irmão, que é o Eduardo Dias, que também participou desse projeto da banda Pentel, fazendo algumas ilustrações fantásticas para a banda. Inclusive, o logotipo da banda foi feito por ele, foi concebido por ele. E, assim, eu sou muito grato a ele e grato a você pela oportunidade. Vitor, me conta um pouco da história do Vitor, quanto cantor, compositor, guitarrista. Assim, como outras coisas na vida, a música é algo que de que você não pode fugir. É algo que está determinado na sua vida. Então você tem aquela atração pela arte em geral ou pela música de forma muito instintiva, muito natural. Então a minha relação com a música e com a arte, e eu sou apaixonado também por cinema, ela sempre foi muito espontânea. Não foi nada planejado, não foi nada traçado pelos meus pais, como acontece nas vidas de algumas pessoas. Então eu naturalmente sempre fui atraído pela arte e pela música, desde tenra idade. Eu me lembro que desde meus 5 anos ou 7 anos eu já pegava o cabo da vassoura e começava a cantar, numa época em que era muito mais difícil você ter acesso ao microfone, tecnologia, etc. Então, assim, o contato que eu tinha na época era muito da música popular brasileira, né, a Tropicália, e um pouco antes também alguns artistas brasileiros que conseguiram uma certa repercussão internacional. Depois veio a música internacional, eu comecei a estudar inglês, me interessei por tocar, por cantar, mas, primeiramente, eu sempre fui um cara que gostei muito de poesia, eu sempre gostei muito de escrever e contar histórias, e sempre gostei muito de cantar. Depois, em função da dificuldade de encontrar instrumentistas que pudessem compartilhar comigo os projetos musicais, eu me vi obrigado a aprender a tocar violão, a aprender a tocar guitarra. Então, por isso que eu digo que eu sou um cantor que toca guitarra e violão. Eu não sou um guitarrista, na verdade. Seria muita pretensão minha dizer isso. A minha primeira forma de expressão artística é a poesia, no caso, escrevendo as letras, e a voz cantando. Mais tarde, eu tive a colaboração absolutamente fantástica do meu irmão, que é um pouco mais jovem do que eu, que se interessou pela música, muito também por conta das noites que ele era obrigado a escutar as músicas que eu escutava, aprendeu a tocar bateria, entrou no projeto, nós fizemos inúmeras bandas juntos, gravamos, lançamos, e agora nós estamos retomando essa carreira, né, essa estrada, já com a companhia de um terceiro amigo querido, que é o Joe Ferry, que troca baixo com inúmeras outras bandas e toca guitarra também muito bem aqui no estado do Pará. E nasceu o Pentel. Há cerca de 3 anos atrás nasceu o Pentel. Vitor, bora falar do primeiro disco da banda. Me conta como é que surgiu essa história de você falar da Amazônia direcionando para lá para fora através das suas letras. Me conta. Eu acho assim, tanto cinema quanto música, arte em geral, artes plásticas também, se você for ver os artistas plásticos que mais têm reconhecimento e que têm mais eco, artisticamente falando, são aqueles que falam da sua realidade, são aqueles que falam da sua verdade, são aqueles que contam histórias humanas. Né? Eu tenho esse interesse afim por as histórias humanas, quaisquer que sejam elas, e também pelo místico. Então, o ponto conceitual, a base conceitual da música do Pentel, ela é exatamente isso, contar histórias humanas com um componente místico, porque acredito eu, embora não tenha nenhuma religião formal, eu não sou filiado a nenhuma religião ou denominação religiosa, mas eu acredito que existe uma força suprema que rege esse mundo material em que nós estamos. E acredito que esse mundo seja uma transição para um outro plano. Essa é a minha crença, respeito àqueles que pensam em contrário. Então, todo esse material de histórias humanas em que o Brasil é muito rico e a Amazônia é muito rico, precisava ser contado, precisava ser partilhado. Né? E daí nasceu a ideia de contar essas histórias do povo amazônico, mais especificamente daqueles que vivem, os ribeirinhos, às margens dos nossos rios, né? E que frequentemente têm sido vítima
da questão da grilagem, da invasão de terras, da atividade de exploração ambiental predatória, que tem causado tantos problemas para todos nós, mudanças climáticas, essa coisa toda que está tanto na atualidade. E aí surgiu o nome do disco, What Lies Ahead of Us, está em inglês, né? E quer dizer o que nos espera adiante, o que nós temos pela frente. É uma indagação, na verdade. E aí o disco ele é narrado, como por assim dizer, em músicas que são como se fossem capítulos, né? A história de um casal que vai conceber uma criança e esse casal é vítima da violência no campo e se vê forçado a fugir para a cidade, onde a realidade também não é nada positiva, pelo contrário, ela é tão ou até mais agressiva e hostil, né? Basicamente é isso, né? O rock é a linguagem que eu considero mais adequada para instrumentalizar essa história. Só que o rock, por si só, ele não sobrevive. Então eu me permito colocar outras influências, inclusive de música brasileira, rítmica brasileira. Então você vai encontrar ali alguns elementos que são típicos da música brasileira e também de outras vertentes musicais que não apenas o rock. Mas a ideia sempre foi compartilhar um pouco da minha realidade, da nossa realidade, com as pessoas de fora e com os nossos queridos conterrâneos também. Me conta como foi levar o Clipper, participar, inscrever, Roma, Londres, como foi essa sensação de ter sido escolhido? Tudo foi feito remotamente, né? A pandemia ela revolucionou completamente a vida de todos nós, como todo mundo já está cansado de saber. Então, de certa forma, por assim dizer, algumas coisas se tornaram um pouco mais fáceis. Então, todas as inscrições e todas as participações, elas têm sido feitas virtualmente. Agora, com o avanço da vacinação, nós estamos tendo a oportunidade de voltar a ter atividades presenciais. Então, nós inscrevemos descompromissadamente esse clipe da música The Shell I'm Living In, que trata exatamente, que significa a casca ou o resto de matéria em que eu vivo ou que eu habito. É uma forma poética de expressar um sentimento de desesperança, um sentimento de desorientação pelo qual passam os personagens na história do clipe. É um clipe muito legal de se assistir. Então estão lá a mãe e a filha, vindas do campo, numa cidade grande, que no caso foi gravada em Belém, e ali na região da Cidade Velha, na Praça da República, para ilustrar o sofrimento desse povo amazônida que vem para a cidade e de outros lugares também do Brasil e não tem perspectiva alguma, né? Então foi realmente muito grata a surpresa do clipe ter sido selecionado para participar do festival, tanto em Roma como em Londres, e isso ilustra o interesse que os estrangeiros têm pela nossa realidade, né? Quando você conta uma história e essa história é autêntica, é uma história que realmente retrata a tua realidade, sempre vai haver pessoas interessadas em ver, em assistir, em ouvir, em compartilhar, e eu acho que isso é encorajador para a gente continuar no projeto. The degradation has been found abroad. Vocês têm intenção de participar de outros? Certamente. Na verdade, a ideia agora, o objetivo primordial é voltar a fazer shows presenciais, né? A gente, quando decidiu gravar esse primeiro disco, What Lies Ahead of Us, a ideia era fazer um show. Só que aí a pandemia ela atingiu um pico, né? Nós estamos falando aí de 2020, início de 2020, e aí quando nós vimos, logo depois do Carnaval, que a situação ia ficar muito complicada, aí tiveram os lockdowns, né? A gente teve que se recolher, logo depois que os lockdowns começaram a baixar um pouco, a gente voltou a ensaiar, mas aí com o objetivo de gravar, porque nós não tínhamos como fazer um show ao vivo. Então a gente quer levar um pouco desse universo místico, né? E também cruel da realidade amazônica para o palco.
A próxima meta, portanto, é fazer apresentações ao vivo e já no ano que vem, com as graças de Deus, também a gente pretende lançar o segundo disco, contando uma outra história. Conta para mim como foi que surgiu o nome da banda, que é um nome muito especial. O nome Pentral, ou Pentral, ele em latim significa espírito, né? E ele faz uma alusão à metodologia de composição. Assim, eu não sou um músico que me considere profissional, no sentido de que eu viva da música, né? Mas eu, particularmente, estudo música, então eu me presto a sentar, ler livros de teoria musical, entender minimamente como funcionam os acordes, a combinação das escalas, as harmonias. Tudo isso é interessante para o músico, mas o processo de escrever a música, ele é muito intuitivo. A gente fala que são coisas diferentes, você conhecer a teoria musical e você ter musicalidade. Isso. Então, como é que essas músicas vêm até mim? Elas vêm até mim, e não estou querendo aqui dizer que isso é uma coisa espírita, no sentido de doutrina espírita, mas elas vêm realmente como pacotes, como mensagens, dos quais eu sou incumbido de abrir, de descortinar, de compartilhar. Então, eu considero isso um presente, eu considero isso uma forma espiritual de que essas músicas cheguem para que elas possam ser compartilhadas com as pessoas. De nada adianta você fazer arte se você não puder compartilhar com as pessoas. É para isso que a arte serve. E sensibilizá-las, né? E aí, por isso, a ideia sempre veio. Eu tenho que colocar algum nome que tenha menção ao espiritual, ao mundo espiritual. E daí o nome Pentral, ele caiu como uma luva, porque em latim ele significa espírito, alma. Daí o porquê esse nome foi escolhido. Bom mundo, é o que eu digo para vocês, vem para cá para o canal, que aqui sempre tem novidades, aqui nós temos músicos criativos, músicos inspiradores, como o nosso queridíssimo Vitor Lima. Querido, obrigada pela tua participação, sucesso para você e para a banda. Obrigado a você, Elia, mais uma vez pela oportunidade, espero em breve, quem sabe estar em Santarém, ao Terra do Chão, fazendo uma apresentação ao vivo, nessa terra linda, na região do Tapajós, e eu fico realmente muito lisonjeado pelo convite e espero estar aqui mais vezes compartilhando os novos projetos do Pentral. Um grande abraço. Venha, estou lhe esperando. Tchau, Vitor. Tchau.